Olá, meu nome é Bruno Rebouças e eu irei falar sobre retificadores de onda completa controlados. Este material é da disciplina de Eletrônica de Potência da Universidade Federal da Bahia, ministrada pelo professor Eduardo Simas. Bom, o que seria exatamente para que serviria um retificador de onda completa? Geralmente, você tem a intenção de alimentar um sistema DC, ou seja, de corrente contínua, a partir de uma tensão alternada, ou CA, certo? Bom, onde é que isso é utilizado? Por exemplo, um, no seu computador, você tem lá a fonte de seu computador ou de seu notebook, você conecta a rede, que é uma onda senoidal. Essa onda senoidal, ao chegar na fonte do seu computador, ela passa por retificadores, onde, após a retificação, entrega ao seu computador uma tensão DC, ok? Bom, qual é a vantagem de você utilizar um retificador controlado? A grande vantagem de um retificador controlado é que você consegue garantir uma tensão de saída desejada. Por exemplo, se a tensão da rede flutuar em cerca de 20%, você consegue garantir que a carga vai receber os, a quantidade de volts que você desejou, a tensão DC que você desejar. Por exemplo, se você quiser que chegue a 80 volts, ela vai chegar os 80 volts, certo? Você também consegue controlar, a partir dos retificadores controlados, no caso, você consegue dizer qual é a potência que vai ser entregue à carga. Você consegue determinar isso por causa dos retificadores controlados. Bom, qual o circuito, qual a ideia do retificador? Como funciona? Aqui está o circuito. Certo. Aqui nós temos uma fonte AC, ou seja, de corrente alternada, 4 chavezinhas, que são tiristores, ou SCR, que são similares, é a mesma coisa, na literatura costuma chamar SCR de tiristor, afinal um SCR é um tiristor, mas é um tiristor mais utilizado. Enfim, aqui estão 4 SCRs, e como é que ele funciona? O SCR, ele precisa de uma tensão positiva no seu gatilho, ele precisa de uma corrente que entre aqui, uma corrente positiva, para que permita que ele entre em condução. Se ele precisa disso, se você variar o tempo de acionamento, você consegue variar exatamente o valor no qual ele, o valor ou o tempo no qual ele começará a conduzir. Vamos lá. O circuito básico. Supondo que está aqui positivo. Se está positivo, supondo que ele está conduzindo, que ele está tendo um gatilhamento aqui positivo, então a tensão positiva, ele está diretamente polarizado, conduz. Opa, chegou aqui no T3. T3 está reversamente polarizado. É importante salientar que T1 e T4 e T3 e T2 não podem estar acionados ao mesmo tempo. Quando aciona, será o T1, T2, T3, T4. Jamais T1 e T4, T3 e T2. Caso isso ocorra, você curto-circuitará a fonte. Logo, no ciclo positivo, aqui está polarizado diretamente, conduzirá, passará pela carga, retornará para a fonte pelo T2. Bom, para esse controle, nós podemos utilizar um PWM simples.
para poder controlar o chaveamento. É importante salientar que essas chaves têm que estar muito bem sincronizadas, ou seja, quando um acionar, se essas duas forem ligadas, essas duas instantaneamente têm que ser desligadas. Isso hoje em dia é possível através de microcontroladores, uma programação simples na qual você conseguiria gerar pulsos modulados, né? Pulsos de ondas moduladas, ou seja, zeros e uns, e você conseguiria controlar esses SCRs. Bom, o projeto de simulação nossa. A ideia é utilizar essa ponte de SCRs com uma carga que seria uma impedância R mais JX, e para entregar o valor de 80 volts a essa carga. Seja a fonte monofásica de 60 Hz, como é a nossa rede aqui no Brasil, um VS de 120 volts, e você teria uma variação de mais ou menos 20 volts, ou seja, ele vai ficar entre 96 e 144 volts. Para a simulação foi utilizado o Multisim 12. Os arranjos dos circuitos nas situações mais críticas, utilização de dados de saídas como gráficos. O circuito com carga resistiva. É possível ver aqui. Bom, essas fontezinhas aqui são os PWMs, ou seja, são pulsos de clock. Uma hora um está positivo, outra hora está negativo. É importante informar que eles estão defasados entre si 90 graus, ou seja, quando esse aqui for 0, o de cá é 1. Quando esse aqui for 1, o de cá é 0. É importante salientar isso. Ok? Vamos lá. Começando o circuito. Aqui polarizou positivamente. Digamos que ele já deu disparo. Se ele deu disparo positivo, aí com um ângulo do disparo, esse aqui começa a conduzir, vem para cá, passa pela carga, retorna pelo T2, que foi disparado ao mesmo tempo que o T1, ok? Devido a esse PWM aqui, e retorna para a carga. O de cá, enquanto esses dois estão funcionando, o de cá garante que aqui vai estar 0 e aqui vai estar 0, ou seja, é como se fosse uma chave aberta, enquanto os de cá estão em chaves fechadas. Quando aqui ficar negativo, é importante salientar que aqui eles têm que estar sempre muito bem sincronizados. Ou seja, quando for programar o seu microcontrolador, você tem que garantir a sincronização do sistema. Quando tiver negativo, quem vai estar conduzindo agora seria o T3 e o T4. Bom, considerando a carga resistiva, para um retificador não controlado, a tensão DC é dada pela seguinte expressão. Consequentemente, a corrente é dada pela seguinte expressão. No entanto, nós estamos trabalhando com retificadores controlados. Ou seja, existe um ângulo a partir do qual os tiristores começam a conduzir. Antes desse ângulo, o valor da tensão na saída é 0. Levando-se em conta isso, temos que a tensão de saída para o sistema controlado, ou seja, para o retificador controlado, é dada pela seguinte expressão, onde alfa é exatamente o ângulo de disparo. Carga resistiva. Considerando a carga resistiva de 50 ohms, o VS, 120 volts de tensão nominal, vamos primeiro manter o alfa constante e verificar o que acontece. Para o alfa constante, a tensão, utilizando a fórmula anterior, vai ser dado por V0 igual a 96,424 volts.
a potência está normalizada, a potência em azul, corrente na carga em vermelho, tensão na carga em vermelho. Se utilizarmos o mesmo ângulo alfa, para uma variação de menos 20% na tensão nominal, a tensão de saída agora seria 72,12 volts para o mesmo ângulo. Observe que a potência entregue à carga é menor, mantendo o mesmo valor de alfa para 144 volts, a tensão de saída será 115,684. Agora, a ideia do retificador controlado é você garantir que, independente da variação de entrada da fonte, ou seja, de entrada da alimentação da rede, por exemplo, independente da variação dela, você conseguir garantir um valor de tensão DC na carga. Como é que você garante isso? A partir do ângulo de disparo. Bom, vamos supor que eu queira queira 80 volts na saída. Utilizando a fórmula anteriormente apresentada, encontramos esses valores de ângulo de disparo. Para 96 volts, 31,66. Para 120 volts, 61,26 graus. Para 144 volts, 76,46 graus. É possível observar que, mesmo entregando 80 volts na saída, a potência pode ser controlada. Ou seja, para maior tensão de entrada, a potência seria maior. Circuito RL. Bom, o circuito RL, aqui considerado o circuito R em série com o indutor L. Ok. Bom, no caso de um circuito RL, ou seja, de carga indutiva, existem dois modos de operação para o sistema. Existe o modo de condução contínua e o modo de condução descontínua. Caso o valor da corrente na carga, que é dada pela expressão, for igual a zero, implica dizer que está no modo descontínuo de corrente. Ou seja, para o modo contínuo de corrente, e zero tem que ser maior ou igual a zero. A componente DC do sistema com carga indutiva é dada por as demais componentes de frequência ou as demais harmônicas podem ser calculadas por. Vale salientar que elas apenas são para harmônicas pares. Bom, desejou-se entregar 80 volts na carga. Utilizando a expressão acima, que foi mostrada anteriormente, encontramos um ângulo alfa de 42,23 graus. A tensão aqui é na saída do retificador, ou seja, sobre a carga. Aqui é possível ver de forma normalizada o que acontece com a tensão, a corrente e a potência sobre a carga.
Em vermelho, a corrente. Em verde, a tensão. Em azul, a potência. Bom, como aqui está sendo a análise de um transiente, a corrente no indutor cresce até um determinado valor, no qual ele começa a oscilar em torno de um ponto. Como a corrente é maior ou igual a zero, é maior que zero, desculpe, isso implica ele está no modo contínuo de condução. Carga indutiva, agora para 96 volts teríamos um ângulo de 22,24 graus. A potência entregue à carga é menor, no entanto a corrente é maior. Para 144 volts, o ângulo de disparo. Carga indutiva, aqui a potência, mostrando que a potência é maior. Comparando aqui os ângulos de disparo dos três casos. Bom, carga indutiva no modo de condução descontínua. Para o modo de condução descontínua, vai ser um ângulo tal que beta vai ser a tangente a menos 1 de ômega L sobre R. Ou seja, se beta for maior ou igual a este valor, a corrente será descontínua. Lembrando-se que a corrente descontínua quer dizer que o modo de condução descontínua implica dizer que a corrente chega ao valor zero. Foi considerado o valor RMS de 144 volts, R igual a 50 ohms, indutor de 50 mH, ômega de 377 radianos por segundo. O beta foi calculado em torno como sendo 75,14 graus. Bom, uma coisa que vale salientar é que geralmente esses pulsos aqui para baixo são consequências do modo descontínuo de condução e também do erro que acontece numericamente no simulador. Um erro numérico devido ao modo de condução descontínua. No modo de condução descontínua, eu coloquei até essa setinha aqui para visualizar melhor, que existe realmente um zero. A corrente, isso aqui é a corrente no indutor. Existe um zero, um valor zero, ele atinge um valor zero. Análise da distorção harmônica. Foi traçado o gráfico harmônico para uma carga RL que é dada por vale salientar que, como se trata de um retificador de onda completa, a frequência do sinal da rede é 60 Hz. No entanto, ao passar do retificador, ela se torna 120 Hz, ou seja, o retificador dobra a frequência. Aqui estão os valores para a carga RL, o THD, que é a distorção harmônica, foi 51,5124. A magnitude, é possível observar que na frequência fundamental a magnitude é 120 volts.
Na frequência de 240, ou seja, 2 vezes a frequência, temos 36% da tensão nominal. Na terceira harmônica, temos 22%, 23%. Na quarta harmônica, 17%. E os demais valores estão aqui. Bom, as conclusões. O retificador de onda completa tem a possibilidade de controlar o nível médio de tensão sobre uma carga utilizando tiristores acionados por pulsos em sintonia com a frequência da fonte. Para o caso de carga resistiva, vimos que a tensão e corrente estão em fase, como também temos uma variação abrupta da corrente durante o chaveamento. Para o caso da carga indutiva, vimos que a corrente atrasa em relação à tensão, como também o indutor funciona como filtro para frequências mais elevadas de corrente, impedindo que varie abruptamente. Referência bibliográfica. No próximo vídeo, a simulação. Obrigado.